Olá, eu sou o Edgar e esse é o canal bem, whatever. Hoje vamos falar sobre uma técnica não supervisionada bastante utilizada na ciência de dados, a PCA. A PCA, do inglês Principal Component Analysis, ou análise de componentes principais, é uma técnica estatística utilizada para reduzir a dimensionalidade de conjuntos de dados complexos. A ideia aqui é reduzir a quantidade de variáveis envolvidas, mantendo a maior parte de suas informações. A PCA é definida matematicamente como uma transformação linear ortogonal que transforma os dados em um novo sistema de coordenadas, de modo que a maior variância por uma projeção escalar dos dados venha a residir na primeira coordenada, chamada de primeiro componente principal, a segunda maior variação na segunda coordenada e assim por diante. Considerando um cenário que temos um conjunto significativo de variáveis, ou features, nem todas essas variáveis são críticas. Algumas são mais importantes e outras não. A PCA auxilia em reduzir o número dessas variáveis, transformando os dados de forma a minimizar a perda das informações. Observando aqui o conjunto de dados tridimensionais, onde cada eixo representa uma variável de interesse, aqui é o x0, x1, x2. Tá? A partir do cálculo da PCA, tem-se os vetores vermelho, azul e verde como as componentes principais nessa ordem, ou seja, a dimensão do vermelho é a mais importante, seguida do azul e, por último, o verde. Se plotarmos o gráfico em duas dimensões, considerando essas componentes principais, vermelho e azul, teremos a seguinte imagem. Aqui, o resultado é o conjunto de dados transformado para duas dimensões, mantendo boa parte das características originais. O roteiro para a aplicação da técnica segue os seguintes passos. Tá? Padronização dos dados iniciais. O objetivo aqui é padronizar o intervalo das variáveis contínuas para que elas contribuam igualmente na análise. O segundo passo é entender se existe alguma relação entre cada par de variáveis no conjunto de dados de entrada. Para fazer isso, calculamos a matriz de covariância. A matriz de covariância é uma matriz simétrica que possui como entradas as covariâncias associadas de todos os possíveis pares das variáveis iniciais. Para determinar os componentes principais, é necessário calcular os autovetores e autovalores a partir da matriz de covariância. Os autovetores são as direções dos eixos onde há mais variância e os autovalores, os coeficientes associados aos autovetores que fornecem a quantidade de variância. Em resumo, os autovetores representam as direções principais ou componentes principais ao longo dos quais os dados variam mais. E os autovalores indicam a importância ou a magnitude dessa variação ao longo dessas direções. Os componentes principais representam as direções dos dados que explicam a quantidade máxima de variância. Ao explicar os autovetores em ordem de seus autovalores, do maior para o menor, obtemos os componentes principais em ordem de significância. Para calcular a porcentagem de variância explicada por cada componente, dividimos o autovalor de cada componente pela soma dos autovalores. Podemos escolher se queremos manter todos os componentes ou descartar aqueles de menor significância e formar uma matriz que tenha como colunas os autovetores dos componentes que decidimos manter. Essa matriz é chamada de matriz de transformação. Ao multiplicar o conjunto de dados pela matriz de transformação, estamos projetando os dados em um novo espaço, definido pelos autovetores selecionados. Isso resulta em um novo conjunto de dados, onde as variáveis são linearmente combinadas de acordo com as direções principais escolhidas. Vale lembrar que a escolha de quantos componentes vamos manter dependerá da quantidade de variação que desejamos preservar e das necessidades específicas do problema. E agora chega de conversa e vamos mostrar uma aplicação do PCA no Python. E chegamos aqui
ao nosso exemplo aqui, tá? Já carreguei as bibliotecas. Tem 3 funçõezinhas interessantes da Skylearn que eu queria destacar. Uma primeira, make blobs, para gerar o dataset de exemplo. O standard scale para fazer a padronização e o PCA, que é a nossa função para redução de dimensionalidade. Vou criar o array com o nosso dataset. Esse dataset, utilizando a make blobs, vai gerar 1000 amostras, cada amostra com 3 features, e cada amostra dessas vai ter um de 3 possíveis resultados. Tá? As 3 features, 3 variáveis, são cada tupla no array X, e o nosso resultado, né, o nosso label, vai estar no array Y. Okay? Vou aplicar a padronização de dados utilizando Standard Scale e transformar também para um data frame, para melhor visualização. Ó, cada feature aqui já transformado, já padronizado, com o valor do cluster, 0, 1 ou 2. Tá? E aí vou apresentar aqui para você em 3D, um gráficozinho 3D, só para a gente ter uma ideia dos dados. Se a gente quiser pegar fazer uma redução de dimensionalidade, se a gente está pensando em visualizar ele de 3 para 2D, por exemplo, né? E aqui, se a gente quiser fazer utilizar ele num problema de clustering, que é dividir essas amostras, agrupar essas amostras de acordo com os seus labels, né? A gente dependendo da posição onde a gente vai plotar o 2D, né, vai ficar mais fácil, por exemplo, assim, de dividir, ou mais difícil, como esse caso aqui, tá? Mas continuando, tá? Vamos, então, fazer uma análise da quantidade de componentes principais necessárias, né, aplicando, então, o PCA sem especificar o número de componentes. Por baixo dos panos, o que ele vai fazer é uma geração da matriz de covariância e o cálculo lá dos altos vetores e altos valores. Tá? Aqui ele trouxe que o número de componentes sem a especificação deu 3, né? E com essas variâncias explicadas. Tá? Para facilitar, vamos plotar aqui uma script plot. Né? Na script plot, o gráfico de barras ele mostra a proporção da variância explicada por cada um dos componentes, tá? Dos componentes principais. O eixo X desse gráfico mostra o número de cada componente principal, e o eixo Y, a variância explicada. Tá? E o gráfico de linhas fornece aí a soma acumulada da variância explicada até o último componente principal. Essa script plot é útil para determinar o número adequado de componentes principais a serem retidos na análise, permitindo assim a gente identificar o ponto em que a proporção da variância explicada começa a diminuir significativamente. Tá? Esse ponto é muitas vezes apelidado de cotovelo e pode ser usado como um critério para selecionar um número apropriado de componentes principais, equilibrando a redução da dimensionalidade com a retenção da informação relevante. O gráfico nos informa aí que usar 2 componentes principais ao invés de 3 é adequado, pois eles conseguem capturar mais de 90% da variância. Tá? E aí vamos fazer uma análise do peso das features. Vou plotar aqui um heatmap com a composição, onde aqui no eixo vertical, a gente tem cada componente principal, 1, 2 e 3, e aqui as 3, na linha horizontal, as features X0, X1 e X2. Aqui podemos ver que a PCA1 é composta por 34% da X0, 30% da X1
e 36% da X2. A PCA2, ela é dominada principalmente pela X1 com 66% e a PCA3, a X2 com 59%. Tá? Entendendo um pouco melhor os componentes principais, podemos tomar uma decisão final sobre o número de componentes principais que a gente quer manter. Nesse caso, 2 componentes principais são suficientes. E aí, então, podemos executar novamente o modelo de PCA, fazendo a transformação e utilizando o argumento aí, n componentes igual a 2, que é o número de componentes principais que queremos ter ao final. Então, plotando aqui, e temos esse resultado aqui. Tá? E aí vamos plotar o gráfico 2D só para ver como ficou, tá? E vou plotar também o 3D anterior só para a gente relembrar como era antes. Tá? Então, já os dados transformados, plotados em 2 dimensões, teremos isso aqui. Tá? E originalmente a gente tinha esse gráfico aqui, tá? Em 3D. Então, a gente pode ver que o resultado final ficou parecido com esse aqui, com essa dimensão, com esse plot aqui. Isso aí, pessoal. E é isso aí. Aqui nossas últimas considerações aí sobre a PCA. Algumas aplicações da PCA são utilização em etapas de preparação de dados, ajudando na limpeza de dados, simplificar a complexidade de algoritmos utilizando menos variáveis, visualizar dados multidimensionais em visualizações 2D ou 3D, análise dos dados complexos, mantendo dados importantes e reduzindo ou eliminando os dados menos significantes, e redimensionamento de imagens. Tá? Como vantagens da utilização do PCA, temos a facilitação de visualizações nas análises, a redução de recursos computacionais para o processamento e, consequentemente, né, temos um aumento na velocidade de processamento de machine learning algoritmos. Como principal desvantagem, temos a interpretação dos componentes principais, que pode ser mais difícil do que os componentes originais. Tá? E considerações importantes na implementação. A PCA é utilizada para dados numéricos. Dados categóricos devem ser transformados antes. Traga os dados para a mesma escala de valor e assim garantimos o mesmo peso para todas as variáveis e que não haverá nenhuma variável tendo mais influência no resultado. E procure centralizar os dados, porque nem todo algoritmo de PCA centraliza os dados por default. E caso isso não aconteça, talvez os componentes principais não sejam os melhores para o seu problema. E por fim, analise a quantidade de componentes principais necessários antes de aplicar. Bom, se você chegou até aqui, parabéns! Na descrição desse vídeo você ainda encontrará alguns links adicionais para avançar na sua jornada do PCA. Ah, e não esqueça de dar um joinha para incentivar o canal, mas não precisa me seguir ou clicar no sininho, né? Porque esse não é um canal exclusivo sobre ciência de dados. Valeu, obrigado!